Olá, turma do 9º ano. Iremos agora fazer a correção das atividades que foram aplicadas, nas aulas anteriores, certo? Lembrando aqui a vocês que nesse capítulo estudaremos o gênero textual notícia, Que a notícia é aquele texto jornalístico ágil, dinâmico, responsável por informar as pessoas acerca dos fatos. Certo? Então, nós iniciaremos aqui com a leitura do texto, que eu pedi para que vocês realizassem a leitura por fé e lucro. Então, nós vamos à correção da atividade das páginas 145 e 147. A primeira questão diz assim: qual é o objetivo comunicativo dessa notícia? Informar ao leitor brasileiro sobre ações terroristas do Estado Islâmico contra o patrimônio histórico do Iraque. Então, está aí a resposta da primeira questão. A segunda questão diz assim: em que local é a maior atuação do Estado Islâmico? No Iraque. Resposta da segunda questão: Iraque. Terceira questão: ao informar os leitores, a notícia cumpre uma função social muito importante. Pensando nisso, explique por que essa notícia foi relevante para a sociedade. Porque a história da humanidade, gente, pertence a todos, E porque não podemos tolerar que grupos extremistas estejam destruindo um patrimônio que é de todos. Na quarta questão, diz assim: a notícia é um gênero textual, marcado pela objetividade, clareza no relato das informações. Por esse motivo, geralmente é um texto curto que visa relatar apenas o necessário acerca dos fatos. Textos jornalísticos que investigam muito mais a fundo os fatos, normalmente tratando-se sob vários pontos de vista, são as notícias, mais reportagens. Assim, nas notícias, o jornalista raramente se estende na abordagem dos fatos. Ele busca apenas o essencial, que pode ser bem respondido com as perguntas básicas: o que, quem, quando, onde, porquê e como. Então, essa quarta questão pede para que, pensando nisso, releiam o texto e retirem as respostas se houver dessas perguntas básicas. O que? Respondendo, O grupo extremista destrói sítio arqueológico. Quem? O grupo extremista. Quando? No início da semana. Onde? Iraque. Por quê? O Estado Islâmico justifica que as imagens corrompem a fé. Como? Usando paz e outras ferramentas. Agora, bem rapidinho, eu vou apagar aqui essa primeira questão. Primeira e a segunda para a gente fazer as demais. Para a gente corrigir as demais questões, certo? Então, vamos lá. A quinta questão diz assim, um dos mecanismos textuais que ajuda o autor de um texto a ser claro e objetivo é a coesão. A coesão é responsável, entre outras coisas, pela relação textual entre palavras e expressões, evitando repetições desnecessárias. Nós já foi falado sobre isso em sala de aula, certo? Então, para entender melhor como isso é importante, como esse mecanismo é importante, e como ele funciona, releia atentamente os parágrafos, o segundo e o terceiro, logo abaixo, e em seguida procure responder as questões propostas, Nós temos aí um trecho que foi retirado, do texto lido, onde a palavrinha extremista está destacada. Então, a letra A diz assim, deixa eu colocar aqui, quinta questão, letra A. O termo extremista retoma qual expressão colocada anteriormente? Ao Estado Islâmico. Coloquem aí, ao Estado Islâmico.
Vamos agora para a letra B, né, que diz assim: segundo o manual de redação e estilo do jornal, o Estado de São Paulo, o jornalista deve procurar escrever com simplicidade. Por isso devemos dispensar o uso de palavras raras, né, de difícil compreensão. A regra é bem simples: não escreva o que você não diria. Assim, uma pessoa rejeita um convite, não declina de um convite. Uma solução é adiada, não procrastinada. Um desentendimento gera uma discórdia, não uma cisânia. Tendo em vista por qual palavra poderíamos substituir a forma verbal divulgou sem alterar o seu sentido. Então, a questão, tudo isso é só para dizer por qual palavrinha a gente poderia substituir nessa forma verbal divulgou por outra sem alterar o sentido. Publicou, letra B da quinta questão, poderíamos substituir por essa expressão aqui, por esse verbo publicou. Na letra C diz assim: no trecho, eles estão apagando nossa história, disse o arqueólogo iraquiano Lamia. Poderíamos usar que palavra para substituir o termo grifado? Apagando, né? Pelo contexto da frase aí. Destruindo, letra C, destruindo. Pronto, vamos agora para a sexta questão. Já apagando aqui para a gente ter espaço. Sexta questão. Diz assim: como a notícia em geral é um texto que pode ser, em alguns termos ou informações, sejam difíceis de compreender por parte do leitor, para evitar isso, o jornalista pode recorrer a termos ou orações de valor explicativo. Essas ferramentas cumprem o duplo papel de informar o leitor e facilitar a construção de sentido. Pensando nisso, leia os trechos abaixo, observando os termos destacados, né? A gente vai nesses trechos, o termo destacado esclarece o sentido de um substantivo expresso anteriormente em... Qual a opção que a gente vai marcar aí? Sexta questão, nós iremos marcar a letra C, que são as opções 1 e 2, certo? E agora iremos fazer a correção, né? Também falando sobre a notícia do livro Gêneros, Leituras e Análise, na página 43. Aliás, na página 41. Então, turma do nono ano, continuando aqui o estudo sobre o gênero textual notícia, né? Vocês fizeram a leitura do texto. Erro do capitão provocou a morte de quase 800 imigrantes. Nós iremos fazer a correção da atividade da página 41 do livro Gêneros, Leitura e Análise, certo? Então, a primeira questão diz assim: que fato chama a atenção do leitor quanto às circunstâncias em que se deu o naufrágio do barco no domingo, frente ao litoral da Líbia, né, no Mediterrâneo? Então, vocês podem colocar assim, o fato de que o barco naufragou depois de ter colidido com o cargueiro português que tentava socorrer as pessoas, certo? O fato de que o barco, né, naufragou depois de ter colidido com o cargueiro português que tentava socorrer as pessoas. Compreenderam? Então vamos para a segunda questão. Quais seriam as causas do naufrágio segundo a Procuradoria de Catânia, na Cilícia? Seria o excesso de pessoas, gente, o excesso de pessoas no barco, né? E a outra, as manobras imprudentes do capitão do barco ao tentar abordar o cargueiro que tentou socorrer as pessoas. Então, destaca aqui dois fatos, né?
seria o excesso de pessoas no barco, e outro seria o quê? As manobras imprudentes do capitão do barco ao tentar abordar o cargueiro que tentou socorrer as pessoas. A terceira questão: que argumento legal garante o não envolvimento do cargueiro português no naufrágio do barco no mar no Mediterrâneo, né? Então, qual argumento seria esse? Que argumento seria esse? Do ponto de vista legal, o que atesta a não participação do cargueiro português no naufrágio é a palavra da Procuradoria de Catânia, segundo a qual diz assim, né, entre aspas, não contribuiu em um naufrágio, né, não contribuiu em absoluto para o naufrágio, fecha aspas, não contribuiu em absoluto para o naufrágio. Quarta questão: se a justiça estima que o número de imigrantes chega a 850, porque só poucos corpos foram recuperados? Embora o número de imigrantes chegue a 850, poucos corpos foram recuperados, porque a maioria deles eram compostos de mulheres e crianças e ficou presa no porão do barco, certo? Então vocês podem colocar assim, ó, porque a maioria deles era composto de mulheres e crianças e ficou presa no porão do barco. Vamos para a última questão. A quinta questão diz assim: o que estaria motivando todo esse processo migratório no Mediterrâneo? Vocês podem colocar assim, que mesmo, embora no texto não deixe claros os motivos, vocês podem colocar assim, de tantas pessoas se arriscarem, né, no Mediterrâneo para chegar à Europa, tudo isso indica que os imigrantes procuraram melhores condições de vida, né, uma das causas, né, porque eles procuravam melhores condições de vida, sem guerras, sem fome e sem desemprego. Então, pessoal, nós concluímos a correção dessa atividade e agora nós iremos fazer a correção da atividade das páginas. Na próxima aula, nós iremos fazer a correção sobre... Só um minutinho aqui, as tias sempre... Sobre orações subordinadas adverbiais, certo? Das páginas 153 a 155 do livro. Então, até a próxima aula. Abraço em todos.